Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, certo? E dessa vez, é um vídeo justamente para acompanharmos juntos, um perfil do Instagram, que eu tive acesso hoje pela manhã, Eu resolvi gravar agora. E eu achei bem interessante, uma postagem que ele fez lá. E eu acho que é bom para que vocês também possam identificar aquilo que é realidade e que vocês vão entender perfeitamente quando estivermos fazendo a leitura juntos aqui, certo? Então vou colocar aqui na tela para vocês, para vocês terem uma noção aí. O perfil é o perfil do Joseph Felipe, certo? E Pastor Felipe Souza. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, gostei muito, Eu acho que eu até comentei cedo, hoje de manhã, e falei também que ia fazer um vídeo. Então estou fazendo agora, estou cumprindo o que eu prometi aqui, nesse sentido. Certo? Mas eu achei o material muito pertinente, tá? Eu acho que expressou bem a realidade, porque é justamente isso que podemos observar, certo? Por parte de muitos ditos evangélicos, quando ouvem o nome calvinismo, tá? Então existe muita confusão, muita distorção e muita mentira a respeito do calvinismo. Propagada, obviamente, por aqueles que foram derrotados no Sino de Dort, tá? Há um pouco mais de 400 anos. E que hoje os seus descendentes, teológicos ou heréticos, ficam a espalhar mentiras sobre o calvinismo, certo? Então vamos lá. Então, o fenômeno no caso, o fenômeno calvinofobia, Achei bem interessante. Vamos avançar. Há milhares de evangélicos que preferem ouvir o nome do diabo, mas fogem do nome de Calvino. Parece muito irônico, Mas é exatamente isso, tá? Não tá nada errado aqui, não. Tá corretíssimo, eu concordo com isso perfeitamente. 100%. Não estão fugindo por medo do fantasma de João Calvino, o grande reformador de Genebra do século XVI, mas por fobia do calvinismo, como sistema doutrinário. A palavra calvinismo arrepia e dá um gelo na espinha de muitos pastores. Isso é um fato. Os irmãos que postaram isso, obviamente eles sabem disso por experiência, assim como eu também, tá? Eu lembro muito bem, olha, eu não fui formado num seminário reformado, Eu comecei como um pentecostal, católico romano, depois pentecostal, e a minha formação teológica foi num seminário interdenominacional. O nome Calvino, quando não era escondido, digamos assim, mas era um nome que era citado com medo mesmo, tá? Com medo. Então não é nem um pouco exagerado o que eles estão dizendo aqui, não. Certo? O pessoal falava com medo, um medo terrível, Eu lembro de uma vez, numa aula de homilética, de pregação, foi dito, por exemplo, que foram apresentados tipos de sermões, Sermão temático, sermão tópico, etc. E foi citado que os reformados, tinham a prática de sermões expositivos e apontaram como sendo os sermões mais perigosos, que poderiam ser feitos. Aí você fica pensando, peraí, um sermão que não exponha, que não seja expositivo, é um sermão bíblico? O sermão expositivo é bíblico, porque o objetivo realmente é expor a escritura. Mas um sermão que não tem essa proposta é um sermão bíblico, de fato, É estranho. Mas a associação com o nome de Calvino, sempre gerava no seminário incômodo dos professores e de outras pessoas também, tá? De muitos alunos, por exemplo. Certo? Então, digamos que a rejeição pelo nome Calvino me deu curiosidade de pesquisar mais, E aí, deu no que deu. Cá estou eu reformado. Mas, então, como eu disse aqui, a palavra calvinismo arrepia e dá um gelo na espinha de muitos pastores. O que podemos dizer a esses calvinofóbicos, O que podemos dizer? E aí, ó, J.I. Packer foi bem enfático nesse aspecto e não poderia ser mais verdadeiro em suas palavras. E a citação de J.I. Packer: pouco importa se nos chamamos calvinistas ou não. O que importa é que compreendamos biblicamente o Evangelho. Mas isso, conforme pensamos, na realidade significa compreendê-lo conforme o tem feito o calvinismo histórico, tá? Pois é,
Geralmente, aqui no canal mesmo, né? E é muito comum isso na internet, muitas pessoas desavisadas, muitas pessoas que... eu acho que isso faz parte da geração atual, né? As pessoas hoje, elas acham que são pensadores, né? Pensadores, não. Eu sou um pensador. Eu sou intelectual, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Então as pessoas atribuem a si mesmo, por exemplo, uma capacidade além da própria realidade delas mesmas, não é? E acham que elas têm gabarito para poder questionar tudo, para poder falar, dar opinião em tudo, para criticar tudo. Né? Tá cheio de gente assim. Né? Isso é culpa dessa sociedade progressista, né? Marxista. As pessoas acham que são críticas, mas elas são semi-analfabetas. Né? Essa é a realidade. O básico não sabe, mas querem dar opinião em tudo, pitaco em tudo. E essas pessoas muitas vezes chegam ao canal falando um monte de absurdos sobre o calvinismo, sobre Calvino, e só pelo tom das palavras, né, por aquilo que é falado, dá para perceber a ignorância, né, a respeito de quem era João Calvino, de quem foi João Calvino, da tradição reformada, o que significa isso. Há muita ignorância com relação a esse ponto. Tá? E, calvinismo, doutrina de homens. Eu já falei umas 500 vezes no canal que toda vez que qualquer um de nós, com a Bíblia em mão, não é, explicamos esse texto da Bíblia para alguém que pergunta, nós estamos fazendo teologia. Ali tornou-se uma ação dogmática, né? Porque para eu não fazer isso, eu só posso ler o texto e não dizer nada. Mas se eu disser alguma coisa a respeito, eu já estou, não tomando uma ação, uma atitude dogmática. Ali já é doutrina, dogma nesse sentido, ou teologia. Eu estou fazendo teologia, não é? Ou seja, confessando a fé. Mas as pessoas são ignorantes demais para poder entender uma coisa tão básica, né? E o resultado é que acabam acusando o calvinismo como se fosse uma coisa, não é? É o pensamento, é a maneira de ver determinada por Calvino. Quando, na verdade, se você estuda, você vai notar, não é? A simetria, a lógica, a continuidade, a compreensão de Calvino sobre quem veio antes dele. Então, Calvino não é alguém que chega, não é com unanimidade, simplesmente, e diz, agora a verdade está comigo. Não. Calvino repete o que outros já ensinaram, tá? E procura organizar a igreja, no contexto de Genebra, por exemplo, e a partir dali as igrejas reformadas, não é? Baseado em tudo isso que ele estava aprendendo. Primeiro da Escritura, porque sua ênfase era a Escritura, isso é muito claro, mas também o seu conhecimento sobre história, sobre a teologia da igreja, não é? A teologia histórica da igreja, era grande, isso é claro. Ele cita isso muitas vezes nas institutas, muitos pais da igreja, muitos homens notáveis. Então, não há uma novidade, por exemplo, no calvinismo ou na fé reformada. O que há é um resgate daquilo que sempre foi instado na igreja e que, àquela altura do século XVI, já havia sido soterrado. É simplesmente isso. Mas, né, esses bocós, infelizmente, tem que falar assim, porque é o que eles são. Né? Gente que se acha inteligente, mas não tem noção do que estão dizendo. São bobões, realmente. Né? Então, perfeita a citação aqui, J. Packer. Avançando. Muita gente tem medo do calvinismo. Com certeza tem. Né? Um absurdo até. E até síndrome de pânico, porque este sistema não prega o sentimentalismo barato e apelos sentimentais aos não convertidos. Esse é um ponto, né, que realmente choca. Tá cheio de gente aí, gente maluca, tá? Eu não considero como cristão, não. Tá? Tem gente maluca aí, maluca, gente doida, tá? Se alguém achar ruim porque eu tô falando que é gente doida, então eu vou dizer, ó, vamos ser um pouco mais teológicos. São indivíduos que ainda estão mortos em delitos e pecados. Não são convertidos. Por isso falam toda lorota. Dizendo, por exemplo, em podcasts que o calvinismo mata o fervor espiritual. O calvinismo faz isso, o calvinismo faz aquilo. Né? De onde essa gente tira isso? Tudo isso aí é medo, tá? Todo esse ataque que essas pessoas fazem, isso é puro medo. É puro medo. São ataques infundados de gente que não tem compromisso com a tradição reformada. É gente de muito longe, tá? Muito longe de outra religião que eles apelidam de cristianismo também, de igreja. Mas é gente de outra religião, né? São pagãos, na verdade, travestidos de evangélicos. E falam tantas bobagens. E o que causa pavor neles é justamente isso. Não é que o calvinismo mata o fervor espiritual, tá? Se alguém, por exemplo, é um membro de uma igreja reformada e é uma pessoa fria que não busca a Deus pessoalmente, então isso é um problema dele, do indivíduo que não está realmente alinhado com a fé que confessa. É do indivíduo. Isso não é fruto, não é consequência do calvinismo, tá?
O que então acaba espantando essas pessoas para elas criarem como defesa essa mentira, não é, esses jargões idiotas, é o fato de que o calvinismo rouba ou tira, não é, das pessoas ali que eles são acostumados a manipular a cegueira, a ignorância, a tolice, entendeu? Aquelas pessoas começam a pensar, começam a questionar, porque começam a olhar com mais seriedade para a própria Escritura, para a palavra de Deus. E uma vez que fazem isso e olham para o seu próprio contexto, veem um monte de loucuras sendo repetidas e propagadas e não encontram respaldo bíblico para aquilo. Aquilo não é bíblico, aquilo não é lógico, aquilo não tem sentido nenhum. Real. Não é cristianismo, não é o que é ensinado por Cristo ou pelos apóstolos ou pelos profetas. É algo totalmente aquém das Escrituras. E é isso que apavora os falsos profetas que apelam para o sentimentalismo. Então, o calvinismo é uma bomba para todo tipo de pentecostalismo e carismatismo, a não ser aquela turma que não gosta de tomar chá de Simancol, não é? E usando, né, ou seja, se adaptando à própria loucura dos brasileiros, da cultura brasileira, acham que podem misturar tudo. Aí começa a surgir um monte de gente aí dizendo que é pentecostal reformado, né, é carismático reformado, é reformado continuista. É tudo gente maluca. Né? Não dá para poder levar a sério esse tipo de gente. Não dá. Desculpa, mas não dá. Não tem condições. Certo? Para mim está muito claro, porque eu olho para a história e eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ponto. Ponto. Misturou, para mim viajou na maionese. Certo? São coisas antagônicas, não se misturam. E voltando à questão, né, do que causa pavor, não é, a esses líderes que gostam de investir justamente no coração das pessoas, no coração dos seus clientes, que eles apelidam de ovelhas, né? É justamente isso. O calvinismo bate nesse emocionalismo, tá? E convida aqueles que são realmente crentes em Cristo a se submeterem somente às Escrituras. Essa é a realidade, tá? E então, continuando aqui, uma citação, um trechinho de J. Packer, né? O Salvador digno de dó e o Deus patético dos púlpitos modernos eram desconhecidos no Antigo Evangelho. Então, de fato. Eu já tenho pregado sobre isso, tá? Que é bater em como, não é, no evangelicalismo atual, moderno, Cristo é apresentado como um coitado que está clamando por atenção, um coitado que está pedindo às pessoas, por favor, me aceitem. É isso que está acontecendo de fato. Então, os irmãos foram categóricos, tá? E cirúrgicos em afirmar isso aqui. Está corretíssimo. Essa é a realidade. Né? O Cristo que é pregado pelo evangelicalismo é patético. E, obviamente, não é o Filho de Deus, não é o Cristo bíblico, tá? Não é o Deus homem, certo? O calvinismo prega, continuando aqui, prega que as pessoas precisam de Deus e não que Deus precisa delas. Esse é o fato. É por isso que o calvinismo dá medo em falsos profetas. Irmãos, a única razão para que alguém pare de raciocinar e comece a atacar calvinismo com esses fantoches, com essas caricaturas nesse sentido, é a incredulidade. É simplesmente são indivíduos que não creem em Deus de verdade. Tá? Eles estão num tipo de camada superficial religiosa, mas não são pessoas crentes. Né? Porque, obviamente, o Espírito Santo, quando regenera alguém, não deixa a pessoa burra. Me perdoa a expressão. Não deixa um indivíduo ignorante, não tira o cérebro da pessoa. Para o indivíduo começar a ficar falando bobagens do que não sabe. Tá? A gente é assim. Né? E a semelhança de políticos esquerdistas, né? Eles só falam assim, machões, para o seu próprio público, né? Continuando. A pregação calvinista, ou reformada, não exorta os ouvintes a terem compaixão de Cristo. Antes, pelo contrário, Cristo é quem exerce misericórdia, embora a misericórdia seja a última coisa que os pecadores mereçam. O calvinismo prega a majestade de Deus e seu poder soberano. E quando faz isso, os não convertidos fogem com medo e repúdio. Mas essa é a reação, não é, obviamente esperada do pecador. Tá vendo isso aqui que os irmãos falaram? Tá vendo isso aqui? Pronto. É só você lembrar de João capítulo 3. Tá? A luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entendeu? Quem é da luz vai para a luz. Mas quem não é da luz foge dela. Essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. Por isso fogem atacando, mentindo. Avançando. O calvinismo prega o evangelho da graça soberana de Deus em Cristo, como o autor e consumador da fé e da salvação. E muitos sentem aversão ou medo doentio dessa pregação bíblica. Os calvinofóbicos são como aqueles que foram citados em João 8, 43 a 47. Que está aqui o texto também, vou ler. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Perfeito. Uma aplicação perfeita desse texto para quem hoje rejeita não o que é chamado de calvinismo. Porque entenda bem, tá? Quando esses indivíduos, para ficar bastante claro, eles atacam isso que eles chamam de calvinismo, atacam isso que eles chamam de fé reformada, atacam a confessionalidade reformada, eles repetem o que, por exemplo, os arminianos fizeram, os pré-arminianos fizeram, não é? Que é atacar, por exemplo, as doutrinas reformadas, eles miram nelas, mas eles atingem a própria escritura. Porque, no fim, o que nós chamamos de doutrina reformada, ou que é apelidado de calvinismo, nada mais é do que a exposição fiel da escritura. Então, quem está atacando isso, não é? Geralmente são pessoas que não sabem o que estão falando, tá? Mas estão atacando não o homem, né, que existiu, Calvino, não os que são apelidados pejorativamente de calvinistas, ou as igrejas reformadas, que estão atacando o evangelho e estão atacando a palavra de Deus. Tá? Esse é o resultado da ignorância deles. Certo? Não ouvem porque não são de Deus. Se ouvissem, ou seja, se fossem de Deus, ouviriam. Tá? Ouviriam. E aí terminou. Fim. O que é que vocês acharam então dessa postagem? Eu gostei bastante. Mais uma vez, parabéns aí aos irmãos aí do perfil no Instagram, certo? Pelo trabalho, né, pela postagem. Eu achei pertinente, achei perfeitinho mesmo, tá? É exatamente isso. Eu falo, né, por uma questão de lógica mesmo, tá? Porque a gente vê essa ignorância sendo propagada, infelizmente. E, obviamente, né, é claro que esses ataques vão acontecer, porque o arminianismo no Brasil é um elefante, essa é a realidade, e o calvinismo é uma formiguinha, né? O engraçado é como que a formiguinha bota tanto medo desse elefante, né? Não é isso? Meus queridos, muito obrigado pela paciência de vocês. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Tem muito conteúdo para vocês aqui. Passem na aba de playlists e façam cursos nas confissões reformadas, tá? Tem curso no Catecismo de Heidelberg, na Confissão Belga, nos cânones de Dort, sem contar palestras, não é? E eventos e conferências que são todos registrados no canal. Além de curso de adoração reformada e muita coisa legal para você, tá bom? Então, aproveitem e, claro, gostando do canal, recomenda para mais pessoas. Vamos ajudar o canal a crescer aí e ganhar mais relevância, não é? E colocar juízo na cabeça desse monte de evangélico que acha que sabe o que é fé reformada e não sabe. Tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.